pessoal deve ter pensado assim, meu Deus do céu, esse cara quebrou a coluna e ainda bateu a cabeça e ficou doido. Eu vou fazer um desafio de 40 dias de meditação do Joe Dispenza. Então, vou explicar melhor por que eu decidi fazer esse desafio. E claro que eu preciso falar do Joe Dispenza, né? Porque eu escolhi fazer as meditações dele. Então, vamos começar. A verdade é... Pausa dramática. A verdade é... Eu parei de meditar. Ai, por que você parou de meditar? Pela mesma razão que a gente sabe que uma fruta é boa e enfia a cara em chocolate. Mesmo eu sabendo que a meditação é boa, eu acabei procrastinando, sempre deixando para depois. Depois eu medito. Não, tô meio sem tempo. Não, amanhã eu começo de novo. E assim foram se passando os dias e eu perdi completamente o ritmo. O que acontece com a vida da gente, né? O começar é muito difícil, mas depois que você parou, ou melhor, perdi aqui. É igual quando a gente vai na academia. Você vai na academia, vai indo, costuma, beleza. Desandou um pouquinho para voltar, é uma dificuldade. E é a mesma coisa para meditar. É uma coisa boa, mas exige um esforço. Preciso tirar uma hora do meu dia ali para isso. E a gente enrolei. Enfim, né? Então eu resolvi fazer esse desafio dos 40 dias. Então, assim, por que 40 dias? Jesus ficou 40 dias no deserto. Eu aguento 40 dias, como se fosse uma coisa ruim, né, gente? Não é ruim. Pelo contrário, meditar é algo muito bom. E eu sei que me traz benefícios. Então, dessa vez, eu quero fazer isso. E é muito mais por mim do que por vocês. Claro que eu quero inspirar as pessoas. Óbvio. O cafezinho até tinha esfriado. Claro que eu quero inspirar vocês. Mas é muito mais por mim. Para eu ter um compromisso. Porque eu nunca fiz 40 dias seguidos. Não sei nem se eu já fiz uma semana seguida. Porque assim, né? Às vezes eu fazia seguidos, faltava um dia, depois meditava de novo. Mas 40 dias seguidos eu nunca fiz. Então eu quero ver como que vai ser essa experiência. E eu vou compartilhar com vocês. Vou postar um vídeo por semana. Porque aí, né, eu vou escrevendo, vou vivenciando. E como vai fluir isso aqui, a gente vai descobrir no caminho. E eu vou contar pra vocês. Aí agora eu quero falar o quê? Do Joe Dispenza, claro. Se você não conhece ele é um norte-americano, ele é neurocientista, escritor, enfim, ele é um cara muito foda. E por que eu escolhi o trabalho dele, por que eu escolhi as meditações dele? Porque assim, gente, eu cheguei a ler o livro dele anos atrás, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E, enfim, ele conta a história dele, conta como que o cérebro funciona, né, unindo a neurociência, então eu adoro isso. Porque assim, eu falo, eu sou um pouco mística, sou um pouquinho viajada, mas eu também sou cética. Eu amo a junção de ciência e espiritualidade. Então eu gosto de entender como que o cérebro funciona. Então eu gosto muito do trabalho dele também por isso. Eu li o livro dele. No final do livro tinha as meditações. E quem disse que eu fiz as meditações? Então eu demorei muito, muito, para... de fato, começar a meditar. É uma coisa assim, meio louca na vida da gente. Talvez você sinta isso também. Você sabe que aquilo é bom, mas você sempre procrastina, sempre deixa para depois, ou subestima aquilo. E foi o que eu fiz. Então eu lembro de simplesmente ignorar as meditações do livro dele. E aí, enfim, eu fui inspirada por um outro canal que fez algo mais ou menos que eu tô querendo fazer aqui agora. Ela estava contando a experiência dela com as meditações. E ela começou a falar um pouco do Joe Dispenza. E aquilo fez com que eu me interessasse e resolvi meditar por causa disso. Então, tô eu aqui levando adiante no meu projeto, né, de 40 dias, mas com uma proposta e com uma intenção similar com o que ela fez, né, que foi a Marcela. Nisso, comecei a estudar mais as coisas dele, porque eu já conheci o trabalho dele, comecei a estudar mais as coisas dele, e eu gostei muito das meditações dele, e então é por essa razão, porque ele foi importante nesse processo, e eu quero voltar a estudar o material dele, voltar a assistir os vídeos dele, quero assistir tudo de novo, porque eu quero falar sobre o trabalho dele, trazer um pouquinho do trabalho dele, refletir um pouquinho sobre as coisas que ele fala e também a minha prática, né? E o que eu estou sentindo com as meditações, o que está acontecendo, compartilhar isso com vocês. E por que eu quero estudar? Porque é importante, quando a gente está estudando, a gente está reforçando na nossa mente a importância daquilo.
Então isso foi importante para que eu começasse a meditar. Eu assisti os seminários, assisti os podcasts que ele foi, assisti as coisas que ele fala, começar a ler os livros dele de novo. Isso foi importante para eu entender racionalmente como que aquilo funciona no cérebro, sabe? Não só levando para um lado místico, de conexão espiritual, mas também na saúde mental e como que aquilo reage, como que o nosso corpo reage àquilo. Então, entender isso traz muito mais força para colocar em prática. Então, eu vou trazer um pouco sobre o conhecimento dele. E assim, agora vamos falar um pouquinho da história do Joe Dispenza. O Joe Dispenza, ele sofreu um acidente e fraturou a coluna, né? Ele estava andando de bicicleta e, na verdade, ele estava numa competição, né? Enfim, ele foi atropelado por um carro e ele fraturou 6 vértebras da coluna. Ele tinha que fazer uma cirurgia para colocar umas hastes na coluna. Enfim, uma cirurgia super invasiva, sabe? Abrir a coluna dele. O homem deu a louca. O pessoal deve ter pensado assim, meu Deus do céu, esse cara quebrou a coluna e ainda bateu a cabeça e ficou doido. Porque assim, ele ouviu a opinião de 3 médicos que falavam pra ele, né? Olha, você precisa fazer cirurgia. E ele decidiu não fazer a cirurgia. Ele foi embora pra casa e ele meditou e meditou e meditou até ele se curar. Ele falou, eu vou me curar. E ele fez um combinado, né, com Deus, com a consciência superior, seja o nome que você queira dar. Ele falou, olha, se eu me curar, eu vou passar o resto da minha vida falando sobre isso e tentando entender o que é isso, né? Por que isso aconteceu e de fato foi isso que ele fez. Então ele se curou, depois de 9 semanas de meditação, ele se curou e a vida dele foi sobre entender o que havia acontecido, né? Então no livro dele ele relata isso, ele foi estudar vários casos de outras pessoas que também haviam se curado para ele entender o que tinha em comum, né, em todos os casos. Foi estudar neurociência para poder juntar epigenética, neurociência, física quântica, enfim, juntar tudo, né? Ele começou a estudar o cérebro das pessoas durante o estado meditativo, enfim. O homem é foda, o homem é foda. E é o trabalho da vida dele. Então ele faz seminários, retiros, né, para meditação. E as pessoas se curam. As pessoas se curam de doenças gravíssimas. Então, assim, o trabalho dele é incrível, é inspirador. Então, é por essa razão também que eu estou escolhendo o trabalho dele, né, para estudar, para me aprofundar e para compartilhar com vocês. E também para fazer a meditação dele. E aí, enfim, vou compartilhar com vocês o que vai acontecer. Tem algumas intenções, eu tenho uma intenção sim com isso, mas essa minha intenção, eu só vou revelar ela depois que passar os 40 dias. A minha intenção é um segredo. Mas, enfim, eu vou compartilhar com vocês depois. E como eu disse, é mais por mim do que por vocês, para eu ter uma motivação e um compromisso. Mas, se vocês meditarem comigo, é uma egrégora que a nossa energia fortalece. Então eu vou te convidar sim para participar das meditações comigo. Então eu quero que vocês deixem no comentário como está sendo a experiência, o que vocês estão sentindo de diferença. Porque assim, né, gente, quando a gente se une, fica tudo muito mais fácil, fica tudo mais interessante. Então eu tô fazendo esse convite. Bora meditar também. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, manda para os amigos que você sabe que também gostam desse tipo de conteúdo, né? Então vamos todo mundo meditar, vamos compartilhar isso tudo. E vai ser uma experiência legal, disso eu tenho certeza. E no mais, um beijo, até o próximo vídeo.